Queridos irmãos e irmãs, boa noite. É com muita alegria que atendemos aqui a esse convite muito especial. Meu nome é Lucas, eu venho da Casa de Caridade Espírita Nosso Lar, Santa Luzia, e é uma honra mais uma vez poder estar aqui e nessa data poder falar a respeito da caridade, que é um lema muito importante, é o maior lema da nossa doutrina. Bom, fora da caridade não há salvação, é o que Kardec nos diz, e é o resumo de todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Então vamos começar lembrando lá nos antigos tempos, quando o Cristo, deixando a sua mensagem aos apóstolos, aos demais discípulos, no momento em que, após sua ressurreição, quando ele retornou à pátria espiritual, ele deixou a responsabilidade nas nossas mãos e nas mãos de todos aqueles que carregaram dentro de si o Evangelho, buscaram viver e espalhar a mensagem. A partir do quarto século, depois da vinda do Cristo, quando Roma declarou ali o cristianismo a religião oficial, tivemos concílios e certos dogmas foram instaurados na Igreja Romana, alterando certos princípios do cristianismo, adicionando novas ideias, e com isso surgiu naquele meio a ideia de que fora da Igreja não há salvação. As mesmas ideias de que para conseguir a sua vaga, entre aspas, no céu, seria preciso estar dentro de uma igreja material, estar dentro das normas estabelecidas e dos dogmas declarados por homens, e não diretamente por Deus. E é no século XIX que Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso tão querido Allan Kardec, revive, servindo como instrumento dos espíritos, a ideia do cristianismo primitivo. Então, aquele lema que, durante muitos séculos, utilizado o nome do Cristo para o mal, tantas vezes utilizamos para as nossas próprias ideias, aquele lema foi renovado como fora da caridade não há salvação. E a partir dali, o cristianismo primitivo estava revivido na nossa humanidade, assim como Jesus prometera, o Consolador prometido, que ficaria conosco até o fim dos tempos e que está ainda junto de nós. Então, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Uma vez que sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia, é o espírito mais puro que já passou pelo nosso planeta, o nosso exemplo maior, como a caridade, qual que é o resumo de todos os seus ensinos? Hoje, se paramos para pensar em caridade, em grande parte nós nos remetemos ali ao nosso pensamento à caridade material, ao serviço de auxílio material, o que não deixa de ser, de fato, uma forma de caridade. Mas a caridade em si, em sua pureza, é muito mais do que o serviço físico, o serviço material prestado. Porque a caridade em si, ela tem um significado muito além. É uma palavra muito mais profunda. E os espíritos respondem a Kardec que caridade, segundo Jesus, significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Muito tempo, antes mesmo da vinda do Cristo, a humanidade deu um grande passo quando a primeira revelação, através de Moisés, trouxe a lei da justiça, no qual nós aprendemos que ao lidar com o outro, precisamos lembrar que nós também podemos sair prejudicados.
Se o outro nos faz alguma coisa, o outro, consequentemente, acaba recebendo o que plantou. Na forma como na época seria necessário que entendêssemos, esse foi o ensino que o Cristo, através de Moisés, precisou trazer para o povo. Quando ele veio ao nosso mundo, ele esclareceu os 10 mandamentos, resumindo em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas está nisso. Ou seja, tudo aquilo que Moisés e os demais profetas trouxeram como mensageiros do alto estava resumido nessa lei. A lei de amor ao próximo. A lei de caridade. Porque a caridade é o amor em ação. Não o amor frio que apenas guarda para si mesmo. O amor egoísta, não. O amor fraternal. O amor para com o próximo. Então Kardec nos esclarece que a caridade ela não se resume, não se restringe à esmola, ao auxílio material, mas também e principalmente ao amor ao próximo, fazer ao outro o bem na maior medida possível, porque esse é todo o mandamento deixado pelo Cristo, no qual ele não apenas falou, mas ele vivenciou entre nós. Então, a caridade é infalível, porque quando nós queremos pensar em nossa situação espiritual, pois todos sabemos que estamos, destinados à evolução, destinados a nos purificarmos, eis o sentido da reforma íntima, o sentido de nos melhorarmos a cada dia. A caridade ela é o caminho infalível, porque não importa onde estivermos, não importa se estamos na Ásia, na África, na Europa, em qualquer canto da América, não importa. Porque a lei de amor, que é a lei da caridade, ela não se limita em espaços geográficos, não se limita em classe social, ela não se limita em etnia, em nada. A caridade pode ser exercida por qualquer um, em cada canto do mundo. Então, quando falamos de benevolência para com todos, pensamos justamente no cumprimento de certos valores que conhecemos muito bem, mas que naturalmente, dada a nossa condição, temos dificuldade em colocar em prática. Como a gentileza, a educação, o respeito, especialmente o respeito à vida, o respeito ao direito do outro, o respeito em todos os seus sentidos, o carinho, a cordialidade, tudo isso abrange a benevolência. Pensar no próximo como se fosse nós mesmos. Amar ao próximo, respeitá-lo, da mesma forma que queremos ser respeitados e amados. E é assim que o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola, em sua primeira carta aos Coríntios, no 13º capítulo, Paulo nos esclarece uma das passagens mais belas do Evangelho. Uma das passagens na qual muitos conhecemos, mas que sempre que lembramos é muito significativa, muito enriquecedora. Bom, ele começa falando o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Antes de continuarmos a análise dessas passagens, tirar a riqueza dessas palavras, uma certa dúvida que muitos talvez estejam tendo não é amor nessa passagem? Porque certas traduções dizem, ainda que não tivesse amor ou caridade. Eis que a Bíblia de Jerusalém, assim como grande parte das outras traduções, a maioria, nos esclarece que o termo ágape, que é o termo designado em grego na tradução primeira, esse termo ágape ele se refere a amor fraternal, não o amor egoísta. O amor fraternal, o amor em ação, o amor ao próximo, que é a caridade.
Então, a tradução correta do termo ágape, do grego, para o português, é sim a caridade. Então, Paulo se referia à caridade nestas passagens como a mais excelente de todas as nossas virtudes. E assim ele diz que mesmo se nós tivéssemos todos os dons de Deus, os dons mediúnicos, nas quais hoje podemos compreender, ainda que fôssemos médiuns grandiosos, tivéssemos um entendimento doutrinário, um entendimento além do normal, ainda que fôssemos assim, não adiantaria nada. Seríamos como metal, frio. Temos o valor externo, mas por dentro nós somos frios. É isso que Paulo nos diz quando continua. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Paulo coloca a caridade como mais excelente e mais importante, até mesmo do que a fé. Porque a fé, se fôssemos pensar, fora do espiritismo não há salvação. Aqueles que não tivessem, seja por condição social, o que hoje não é uma justificativa, né, porque o conhecimento espírita ele se espalha a todos, mas ainda que estivessem em locais, por exemplo, a Oceania ou a África, em condições em locais mais desertos, onde o conhecimento do espiritismo não chegou, qual que seria a justiça e a misericórdia de Deus, que é todo-poderoso, soberanamente justo e bom? Onde estaria se aqueles filhos seus em locais mais isolados não tivessem o acesso ao cristianismo, ao espiritismo e não fosse salvo por isso? Eis que é aí quando Paulo coloca mais excelente a caridade, porque a caridade ela não se restringe. A caridade está aí para todos. Nós podemos fazer a caridade em qualquer local, em nossa casa, independente de nossa condição financeira. Se nós não temos condições de auxiliar materialmente o outro, tudo bem. Nós podemos auxiliar com um sorriso, com uma palavra amiga, com um bom dia. Podemos auxiliar sendo indulgentes, que é o segundo sentido da palavra caridade, conforme os Espíritos nos colocam. Sermos indulgentes é compreender que o outro tem o seu tempo, compreender que o outro tem o seu local de fala, tem o seu direito de pensar diferente de nós, compreender que o outro pode achar que A mais B é C, talvez seja D, mas o que importa, o outro tem o direito disso, de pensar assim. E não é nosso dever como cristãos, não é o nosso dever impor ao outro o nosso pensamento. Não é o nosso dever querer que o outro pense com a nossa mente, haja como nós agimos. A caridade está neste momento, no momento em que vemos o outro fazer algo que nós não concordamos e ainda assim nós não entramos em conflito, nós não colidimos nem repreendemos. É claro que, a depender da situação, nós devemos sim, instruir, devemos sim esclarecer, olha, isso não está correto. Em casos, do nosso cotidiano, a pessoa faz alguma coisa de mal ao outro, devemos sim instruir, olha, isso não é bacana. E em casos em que precisamos realmente acionar a justiça, não importa, isso é outra situação. Mas ainda assim, não é repreender, condenar o outro, atacá-lo, não é falar do outro pelas costas, não é chamar o outro de mentiroso, seja lá qual adjetivo utilizarmos, não é atacar e nem guardar remorso, porque muitas vezes a gente não fala do outro na cara, mas quando saímos no nosso pensamento tá ali borbulhando, Nossa, como que fulano é desequilibrado, como fulano é uma pessoa insuportável, Como consegue agir dessa forma? Não é assim. A caridade, ela não age dessa forma. A caridade, ela entende que o outro está no tempo dele. Quando nós que temos o conhecimento do Espiritismo,
é aquilo, né? Quanto mais se tem, mais nos é cobrado. Então nós temos o dever, como cristãos, como seguidores do Cristo, temos o dever de compreender o outro. Mesmo que não concordemos, vemos ali que a gente não vai dar conta, a gente vai entrar em uma intriga, vamos nos afastar, vamos evitar, mas não guardar em nós a mágoa, não guardar em nós o julgamento. Porque todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. E tudo que nós plantamos, naturalmente, devemos resgatar, devemos colher. Então vamos plantar o amor ao próximo, ao invés da condenação. Porque hoje nós somos aqueles que apontamos os dedos, mas amanhã podemos estar na situação inversa. Então Paulo continua. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Na época dos primeiros cristãos, no primeiro século e no segundo século, muitos eventos em arenas, especialmente em Roma, eram feitas pelos imperadores, especialmente no período de Nero, no qual os seguidores de Jesus Cristo eram queimados, entregues às feras para serem mortos, como se fosse um espetáculo. Naquela época estávamos cegos pelo orgulho, cegos em nós mesmos. Aqueles cristãos que morriam fisicamente com tanta resignação e com tanta coragem, será mesmo que foi só a entrega material que fez eles se provarem dignos de mensageiros do Cristo? Paulo diz que ainda que entregássemos os nossos corpos ao fogo, ainda que nós entregássemos a nós mesmos, como disséssemos ali na frente de todo mundo, olha, podem me queimar, façam o que quiser, mas não nego a Jesus Cristo. Ainda que fizéssemos isso, mas no fundo estivéssemos condenando aqueles, estivéssemos apontando a eles, veja bem, você está fazendo isso, mas você vai pagar. Quantas vezes nós não fazemos isso ao outro, talvez não nesse nível, mas de formas semelhantes, pensando, olha, faz isso, mas o que é seu está guardado. Quantas vezes fazemos isso, né? Condenamos pelo nosso pensamento. A este modo, nós temos o grande exemplo de Joana de Cusa, no seu nobre martírio, quando na arena, presa à estaca junto ao filho, antes de colocar fogo, as pessoas gritavam, os soldados romanos gritavam, negue ao Cristo, negue a esse Jesus que vocês tanto falam e deixaremos vocês viverem. Neste momento, o filho dizia, mãe, veja bem a nossa vida. É a nossa vida, negue a esse Cristo. O que ele fez, nós estamos nessa situação por conta dele. Negue a ele. E ainda assim, Joana de Cusa, corajosamente, diz ao filho, cala-te. E diante dessa situação, diante das labaredas que eram atiradas contra seus corpos, o soldado, na zombaria, ainda diz a Joana, esse seu Jesus Cristo, ele só lhe ensinou a morrer? E ainda assim, diante disso, Joana responde, não apenas a morrer, mas também a te amar. O grande martírio, a grande entrega de Joana de Cusa não foi apenas colocar a mensagem do Cristo acima de sua própria vida. Foi colocar em prática aquela mensagem. Foi não ter o amor de Cristo guardado em si mesmo, mas sim transpirando esse amor. No momento em que ela perdoa aqueles que a queimam seu corpo, que diante de seu filho sendo queimado, ainda assim perdoar os seus capatazes, os seus algozes, né? Ainda assim, ela escolheu o amor. Conforme Paulo nos fala, mais de uma vez em suas cartas, amor
é o único caminho. A qualquer situação é a única resposta. Seja na dor, seja nos sorrisos, nos momentos de glória, nos momentos de fracasso. A única resposta para tudo nessa vida é o amor. Quando ele diz que, ainda que entregasse toda a nossa fortuna para o próximo, ainda que eu fizesse a caridade material, fizesse uma assistência, entregasse cestas básicas, ainda assim, se eu não tivesse a caridade, o que ele diz aqui é o que, durante o Evangelho, em mais de um capítulo, nos é esclarecido, porque a caridade é aquela mesma situação, não deixar a mão direita saber o que faz a mão esquerda. Eu não sei se eu troquei as mãos, mas o sentido ele fica, né? É aquilo, é a gente fazer com humildade, é não fazer para que o outro veja que estamos fazendo. Não é egoísta, é aquela que nós nos entregamos. Quando Jesus, diante do jovem rico, convida para o reino dos céus, ele diz para que ele venda tudo o que tens e dê aos pobres. Então o siga. Que assim ele teria o tesouro nos céus. Então, Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela nos conta como foi cada detalhe desta passagem. No momento, então, depois que ele entregasse os bens materiais, o que eu faria? Ele questiona o Senhor. Então Jesus diz, então, vinde a mim e dê de si mesmo. Como sabemos, o jovem rico preferiu seguir ali a sua vida material, as suas conquistas, então desencarna em uma corrida de bigas, e quando o Senhor o recolhe, o recebe no plano espiritual, ele diz, venha, doa de ti mesmo. Então ele aceita. O que Jesus nos pede não é apenas doar o material, mas principalmente doar de nós mesmos. Então, mesmo que doemos materiais, doemos sustento físico ao outro, nós precisamos doar de nós mesmos, porque senão não adianta. É como o amor frio, que guardamos apenas para nós, ele não tem um valor. O amor que transpiramos, esse amor, porque quando aceitamos o amor de Jesus em nós, esse amor ele não consegue ficar preso. Esse amor ele não consegue se restringir a nós mesmos. É um amor que precisa ser distribuído. Um amor que exala. Um amor que se direciona ao próximo. Quando entendemos que somos todos irmãos, filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, todos um só rebanho e Cristo um só pastor, entendemos que o outro, assim como nós, tem os seus momentos de baixa, os seus momentos de irritação, os seus momentos de desequilíbrio, os seus momentos de raiva. Então, quando o outro tem suas crises de raiva perto de nós, quando o outro nos ataca, é compreender que o outro não está bem. Compreender que ele tem os seus motivos, porque ninguém vem de uma hora para outra e o agride, a não ser que tenha condições especiais, tenha algum diagnóstico mental. São situações diferentes, mas ainda assim, nós não temos o direito de julgar, não temos o direito de condenar o outro, porque nós mesmos, hoje podemos não ter feito loucuras, talvez até em nome do Senhor, mas ontem nós não sabemos. Ontem podemos ter atacado ao outro e feito coisas muito piores do que hoje apontamos no outro. Podemos ter distribuído ódio, achando que estava distribuindo amor, mas na verdade era aquele amor frio. Podemos ter causado guerras, causado discórdias, podemos ter utilizado do poder do mundo para instaurar o caos no mundo. E hoje apontamos para aqueles que causam a guerra e emanamos ódio. Isso apenas torna a psicosfera da Terra ainda mais poluída, apenas alimenta os nossos irmãos desencarnados ainda ligados ao mal, ainda ligados ao ódio, apenas alimenta a guerra.
Como estamos sendo cristãos dessa forma? Estamos atendendo ao chamado de Jesus quando diz: vem até mim e doa de ti mesmo. Esse é o convite que ele nos faz. Então a caridade, ela é sofredora, é benigna. Sofredora não no sentido masoquista da situação, não no sentido de que quer e gosta de sofrer, de forma nenhuma. Mas é a caridade que mesmo diante dos sofrimentos que tem, porque teremos muitos sofrimentos neste mundo, estamos tendo, teremos muitas aflições, o próprio Senhor nos disse. A caridade, ela sofre sim, mas ela sofre e ainda resiste. Ela não simplesmente existe, ela resiste. Ela torna um ato diante daquela situação. Ela não apenas sobrevive, ela vive. Ela torna aquilo que guarda de si alimento para o próximo. A caridade não é invejosa. Ela não faz aquilo pensando, fulano vai ver que eu estou fazendo e vai pensar, nossa, como que o Lucas está sendo caridoso? Não, a caridade não é assim. Aquela caridade, a partir do momento em que nós fazemos querendo que o outro nos retribua, já recebemos o nosso galardão. Já recebemos a nossa premiação. Porque a caridade ela faz para que Jesus e para que Deus veja que nós estamos querendo chegar até eles. Ela serve para isso. A caridade é para nós mesmos, para nós crescermos, cientes de que ninguém cresce sozinho. Ninguém neste mundo vai virar anjo sozinho. Podemos achar que o mundo está sem solução, que as pessoas estão frias, sim, mas não vai ser nos isolando, ficando em um monte, rezando, nos isolando do mundo que vamos crescer. Vamos crescer a partir do momento em que estarmos no mundo sem ser do mundo. Que estarmos diante da guerra, diante do ódio, diante do caos, mas sermos amor, sermos instrumento de Jesus, assim como a oração de São Francisco, levarmos amor onde há ódio, levarmos esperança onde há medo, levarmos ali o sorriso àqueles corações frios, aqueles corações dolorosos, que a cada dia que passa perde a esperança no mundo. Então sejamos a esperança do mundo. Jesus nos disse, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. A nossa luz, ela não fica em nós, ela precisa iluminar, ela precisa atingir o outro. E o sal da terra, porque nós somos o tempero deste mundo. Qual tempero estamos deixando para o próximo, no coração dos outros? Precisa ser o tempero do amor, o tempero do exemplo. Se nós queremos nos dizer espíritas, queremos nos dizer cristãos, nós precisamos agir como tais. Precisamos seguir o que o nosso mestre nos ensina. Mesmo que seja na menor expressão possível. Pensemos no nosso próximo mais próximo, na nossa casa. Aqueles que estão conosco no nosso cotidiano, podemos ser cristãos ali, sendo caridosos para com o próximo. O outro não acordou bem hoje, acordou excomungando, né? Acordou xingando, zombando da gente, tirando a nossa paciência. Tudo bem. Nós também temos dias assim. Há dias em que nós não vemos o azul do céu. Há dias mais nublados, onde o nosso coração não se permite perceber o canto dos pássaros, perceber o quanto Deus é bom conosco a cada segundo. A misericórdia de Deus e dos bons espíritos que o tempo todo trabalham para o nosso bem-estar, com toda certeza. O tempo todo, o nosso guia espiritual, o nosso protetor espiritual está ali tentando puxar a nossa orelha e falar, veja bem, você está começando a tropeçar, vamos ver aqui, ó, vamos pensar, no momento que a gente escuta uma notícia, a nossa reação, grande parte das vezes, é, nossa, que absurdo, que vou ali falar para fulano. Então, a maledicência. Nós começamos a falar assim, nossa, você viu que absurdo que fulano aprontou? Você viu como é que o mundo tá um caos? Nós espalhamos, através do nosso verbo, espalhamos
as energias negativas. No momento em que falamos algo negativo, aquela energia já se espalha e começa a se multiplicar. Então, ao invés disso, vamos falar: nossa, o dia hoje está bonito. Os pássaros estão cantando, né? A gente costuma, a gente mineiro, né? A gente costuma falar, esses passarinhos tão doido, né? A gente chega já falando, não, esse passarinho, então, o que está acontecendo? É ser isso, né? É conseguir, diante de qualquer situação da nossa vida, enxergar que o tempo todo a misericórdia divina age, o tempo todo estamos sendo acolhidos. Então, o próximo, ele não está no dia bom, mas vamos ajudar para que melhore. Antes de continuar aqui, gente, todos podem, né? Esse é um estudo no qual sou o principal beneficiado, graças a Deus, porque é uma honra muito grande e, sem dúvidas, é um aprendizado. Quando a gente recebe, a gente já sabe que a mensagem primeiro é para a gente, né? A gente tem que corrigir isso, tem que pensar mais isso, mas é um estudo, tá? Todos podem, quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade, por favor. E também, assim, o ósculo, né, de Judas naquele momento era um ato porque o ósculo naquela época, que era esse beijo, né, que era um cumprimento, ele ainda diz, né, é mestre, né, ele ainda o chama de mestre. Então Jesus, né, diz: amigo, aqui vieste, né? Então é o exemplo, né, de que, apesar de tudo, ele compreendia Judas esperava um Messias bélico. Ele era o único do grupo que era judeu, né, que era ligado que era muito mais ligado às tradições. E Judas, ele realmente esperava que Jesus libertasse Israel do jugo romano, né? Esperava que ele fosse aquele Messias libertador, né? Libertador materialmente falando. Então, no momento em que ele traz Jesus, né, e que sabemos que depois se arrepende, Jesus sabia disso tudo. Ele conhecia o íntimo de Judas, assim como conhece de cada um de nós. Então, da mesma forma, a todo momento em que nós fazemos algo que é contra os ensinos do Mestre, Jesus está falando: amigo, o que estás fazendo, né? Mas não é com aquele julgamento, é com aquele carinho, com aquela doçura de que está com os braços abertos para acolher. E da mesma forma que, como nos narra, eu não lembro se foi Humberto de Campos ou se foi Amélia Rodrigues, que não estou me recordando agora, que narra que Maria, depois que ela desencarna, né, depois que ela desenlaça o seu espírito da matéria, ela vai resgatar Judas. Ela vai até Judas. Aí veja bem, sabemos que Maria, né, não tem, né, a elevação dela, mas vamos pensar, gente, né, o nosso filho foi traído, entregue, né, conforme narra, né, o Cordeiro de Deus, porque ele foi oferecido de sacrifício, né, ele foi entregue aos inimigos das suas ideias e morto. E você, como mãe, né, aquela sensação, sim, aquela sensação, ainda assim, Maria foi resgatar. A primeira coisa que ela fez, ir até ele que estava sofrendo, com amor de mãe. Então, da mesma forma, o outro, ele é um ser como nós, é um espírito como nós. Não tem ninguém aqui. A gente consegue selecionar a dedo na humanidade aqueles espíritos que realmente, né, vieram, já são espíritos muito mais evoluídos, que vieram para a missão. Nós temos grandes vultos, né, sem sombra de dúvidas, mas que deixaram um exemplo de caridade tão perto de nós. O querido Divaldo, né, que retornou à pátria espiritual agora, a vida, o exemplo de caridade, de amor ao próximo a vida inteira. O exemplo, em seu velório, ele deixou, né, que ele pediu que quando houvesse seu velório, as pessoas não levassem flores, elas levassem alimento para os necessitados. São exemplos, Chico Xavier, nosso querido Chico, vida de resignação, Bezerra de Menezes. Tantos exemplos tão perto de nós. Quando a gente para pensar, gente, Chico era dali, Pedro Leopoldo ali, do lado, né? Ou do lado do Mineiro, né? É ali, tão perto de nós, esses exemplos. Então, assim, a gente vê como que é
a caridade, como ela transforma, como esses, tanto o Chico quanto o Divaldo, como eles emanavam aquele carinho, aquela doçura da caridade. E é essa caridade que precisamos colocar no nosso dia a dia. É a caridade que não trata com leviandade, que não se ensoberbece, não trata com indecência e não busca os seus interesses. Então, olha só, é a caridade que, independente do que eu vou receber materialmente, independente do que o outro vai pensar de mim, não é ir até o outro que está ali jogado na rua, diante daquela multidão, não é ir até ele para todo mundo ver, nossa, que pessoa boa, não. É para ver nele um espírito como eu, ver nele um espírito que, assim como eu, assim como nós, né, é um espírito que está em provas e expiações, que tem suas dificuldades e que ele tem que crescer assim como eu. Então, se a gente quer crescer, vamos levantar os caídos. Se queremos a nossa ascensão, ajudemos o outro, sendo luz na vida que muitas vezes é sombria. O outro pode estar na dor, nós não sabemos, e ele disfarça com sorrisos. O outro pode estar chorando lágrimas, mas diante do público, ele está firme e até falando, nossa, tal pessoa é muito calado, é muito quieto, é muito sem sal, mas aí dentro da sua intimidade, a pessoa sofre. Eis a importância da caridade quando não julgamos, porque não sabemos o que se passa com o outro. Só ele mesmo, encarnado, saberá falar. Então a caridade, ela não se irrita, ela não suspeita mal. É a caridade que quando nós estendemos a mão e o outro dá um tapa na nossa mão, não se irrita. É a caridade que tem um caso do Chico, não me recordo totalmente ao certo, se alguém se recordar, que ele foi auxiliar uma senhora e a senhora cuspiu nele. E até conta que Chico, ele não se importou com aquilo, né? Ele entendeu aquilo, entendeu a situação da senhora. A senhora até depois se arrependeu, pediu desculpa, mas ele não se irritou, porque a caridade verdadeira, ela não se incomoda com o que o outro pensa. Ela não suspeita do outro. Eu vou ajudar aquela pessoa, não. Aquela pessoa tá meio estranha, uma pessoa meio sinistra. Não sei se é o que a pessoa vai fazer comigo, eu não sei se a pessoa vai me tratar mal, se ela vai aceitar. A caridade, ela não se importa com isso. É o amor sendo colocado em ação sem distinção de classe, sem distinção de crença, sem distinção de etnia, sem distinção de qualquer coisa. A caridade enxerga o outro como espírito imortal, assim como nós. É o que Jesus fez. Naquela época, julgávamos, nossa, ele come com os pecadores, com os adúlteros, com as prostitutas. Naquela época julgávamos, e ainda hoje julgamos, como que pode, né, tal pessoa ser assim? Mas o Cristo, ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E podemos ter certeza que todos nós nessa terra somos doentes. E a nossa cura, o único remédio é o que ele deixou para nós, que é a caridade. É a única saída, conforme nos esclarece Paulo. A caridade, ela não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. É a caridade que quando vemos o outro conquistar algo injustamente, ela não vai ficar contente com aquilo, mas não vai julgar. Ela vai compreender o outro. É ser como Cristo nos fala, né? Sermos astutos como as serpentes, mas mansos como as pombas. É as pombas ou as ovelhas? É um dos dois, mas os dois são mansos, né? Então, dá para entender. É pombas mesmo? É pombas, é isso mesmo. Então, é isso, não termos aquela, não ser bobo, né? Como se fala, então eu vou ser bobo? Qualquer coisa que o outro falar, eu vou aceitar? Não é isso, gente. Oferecer a outra face não é a gente estar apanhando, a gente vira a cara para o outro bater também nela, não. Não é isso. É a gente enxergar de outro lado, enxergar de outra forma, enxergar que o outro está sofrendo, que o outro pode ser uma pessoa irritada naturalmente, mas é porque ainda não é o tempo dele, ele ainda não conheceu o Cristo como nós. E como nós conhecemos, nós temos o dever e a responsabilidade de agir conforme ele nos ensina. Alguém quer falar alguma coisa, gente?
Lucas, Francisco de Assis também é um exemplo. Tal qual, né? Podemos dizer que foi o maior exemplo dos 2 últimos milênios, né? Tanto ele, mas também pensarmos na renúncia de Kardec, que renunciou à própria saúde para nos trazer o Consolador, a mensagem, para codificar o que os Espíritos nos dizem. Joan d'Arc, tantos exemplos, Santo Antônio de Pádua, para quem não conhece, é muito interessante. No livro de Francisco de Assis, de Miramês, ele conta um pouco sobre Santo Antônio de Pádua, que é fantástico a vida desse espírito. Assim como tantos outros, né? Tantos outros exemplos que tivemos, muitos passaram despercebidos, né? Que a gente pensa que são só esses que a gente conhece, mas tanta gente anônima que passou dando exemplo, vivendo a caridade, e não sabemos. Então, a caridade, ela tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, a caridade viva em nós é exatamente ter o Senhor conosco. É assim como... É engraçado, né? Citarmos um exemplo aqui que no caminho para cá, né? Nós passamos, tinha um caminhão com o Salmo 23 atrás, né? Aí citamos, vamos citar aqui o exemplo do que nos diz o Salmo 23 mesmo, né? Que ainda que andemos, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. E é exatamente isso, gente. É exatamente isso. O vale da sombra da morte é o nosso mundo, que está em transformação, mas que está passando por tanta dor, que é o momento da separação do joio e do trigo. Jesus mesmo nos diz, neste mundo tereis aflições, mas não temas, pois eu venci o mundo. E qual é a fórmula que ele nos deixou para vencer o mundo? É a caridade. É a caridade viva o tempo todo. É a caridade que ainda diante do vale da sombra da morte não teme. É a caridade que tudo suporta, porque Jesus está conosco. Porque Deus Todo-Poderoso está conosco. Essa é a caridade muito além do que o sentido mais conhecido. Quando nas mídias, no geral, falamos de caridade, né, já associamos ao material, mas a caridade é muito além. Né? A caridade é isso. É não temer, é suportar todas as provas, porque quando temos essa mensagem dentro de nós, nós suportamos qualquer coisa. É a caridade que nunca falha. Porém, ainda que haja profecias, não desaparecerão. Por quê? Porque ainda que as coisas dizem, olha, vai dar tudo errado. Olha, tudo isso vai acontecer. Tudo isso aqui, ó, igual tivemos 2012, né? Tivemos depois de 2021, cada ano a gente inventa, né, uma data aí. É exatamente isso, gente. Ainda que surja a pessoa falando, vai dar tudo errado, ainda que dizem, olha só, na sua vida as coisas estão ladeira abaixo. Tudo vai dar errado, está tudo caminhando para dar errado, as coisas não vão melhorar. Ainda, diante disso, a caridade não some, porque a caridade sustenta, a caridade tudo suporta. É esse amor que quando amamos ao outro, conforme Chico, né, diz, quando dedicamos o nosso tempo a enxugar as lágrimas do outro, nós não temos tempo de chorar. É exatamente pensar no outro com amor, com carinho. Então, Paulo nos diz, agora, pois, permanecem essas três, a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. É aquilo. A fé é o nosso sustentáculo, mas a caridade é a nossa vivência. Pois não adianta nada a gente se sustentar aqui, como é que a gente cresce? Se a gente se firma e não sai do lugar. Então a caridade é o combustível e o nosso sustentáculo é a fé. A fé nos sustenta e a caridade nos move. Porque é a caridade que nos vai levar aos mundos celestes. É a caridade que daqui a um tempinho, mas né, o tempinho para Deus, né, para os espíritos é instantinho. Né? Quando chegarmos no mundo de regeneração, pelo qual já estamos caminhando, é a caridade que nos vai levar. Ela é o nosso barco, ela é o nosso remo, mas o nosso capitão, o nosso Senhor, que vai nos guiar é Jesus. Ele nos guia através da mensagem de caridade que deixou.
Então, alguém quer falar alguma coisa? Quando quiser, gente, pode levantar a mão, viu? Porque a gente conversa junto, né? Que a gente nunca sabe. Vamos lá. Então, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, como no tema de caridade, como não podia faltar, o apóstolo Paulo vem nos falar mais uma vez a respeito disso. Se encontra, né, no capítulo 15, no item 10, Instruções dos Espíritos, né? No qual ele nos reforça de que a caridade, ela não é alguma das formas da salvação. Ela é a única forma de salvação. É o único caminho. É o amor pelo qual Paulo se refere. É o único caminho. É o que diz que nem mesmo as sombras no céu e na terra, nenhuma suporta a caridade. Ela é a luz que guia a humanidade. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. No momento em que Jesus dizer, passai à direita, benditos do meu Pai, é o momento em que ele verá aqueles que realmente foram cristãos, aqueles que realmente viveram o Evangelho. Nós que quisermos e abraçarmos a caridade e vivermos, seremos o trigo no momento da separação. Hoje estamos tendo a oportunidade, através do Espiritismo, de termos mais esclarecimentos sobre a caridade. Tenhamos certeza de que foi um presente dos céus, essa dádiva, que, claro, pelo nosso merecimento, nós temos esse recurso em mãos agora. Não sabemos se nas últimas encarnações nós tivemos, não sabemos se na próxima teremos. Então aproveitemos o dia de hoje para vivermos a caridade. Não deixemos para amanhã e nem nos preocupemos se ontem falhamos. Não nos preocupemos pelo mal que fizemos no pretérito, mas sim pelo bem que podemos fazer a partir de hoje. Então, alguém falou? Foi lá fora, né? Levando a caridade por guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as suas consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submeter todas as nossas ações à caridade. No nosso dia a dia, estamos ali dormindo, né? É mais difícil porque a gente não controla os nossos sonhos, né? A gente não controla o que a gente está fazendo fora do corpo. Pelo menos não conscientemente aqui, né? Mas se a gente buscar trabalhar em nosso coração, a gente vai sim. A gente vai conseguir ser caridoso no momento do sono também. Mas quando a gente torna a caridade o nosso guia, qualquer coisa na nossa vida, vou ali almoçar, né? A primeira coisa que veio foi o almoço, gente, desculpa, mas não é um exemplo, foi um exemplo aí pra gente pensar. Quando a gente vai almoçar, a gente vê que o outro tá ali com muito mais fome, o outro tá indo ali depressa, tá ansioso, tá nervoso ali. Não, amigo, pode colocar, né? Pode colocar a comida primeiro, né? São coisas simples, são atitudes simples da nossa vida e nem precisa ser direto, gente. Eu tenho muita dificuldade de me comunicar com o outro verbalmente, mas no momento em que o outro tá ali chorando, você tá vendo fulano ali chorando, hoje a gente até tem muitos testes, né? Fala que são testes sociais nas redes sociais que a gente vê isso. O outro tá ali chorando, tá incomodado, tantas vezes na rua passamos, olhamos e que Deus abençoe, né? Mas a gente mesmo não vai auxiliar. Nós somos os instrumentos também. Pensemos nisso. Então é na hora que o outro tá chorando a gente chegar, ei amigo, tá tudo bem, né? Como posso te ajudar? O que tá acontecendo? Não é colocar o problema do outro na nossa vida. Não é querer lutar as lutas do outro, mas é oferecer ao outro o recurso que nós temos, através do nosso carinho, direto ou indireto, seja por um sorriso, por um olhar, seja por uma palavra amiga, seja por nossas ações, independente de qual expressão, a caridade ela precisa ser manifesta em cada ação. E é isso que Paulo nos diz. A caridade ela não apenas evitará que pratiquemos o mal, mas também fará que pratiquemos o bem, porque não adianta nada
né, a gente ficar neutro, a gente não fazer nada, não adianta nada, não existe. A ausência do bem é o mal. Não fazer o bem já está errado. A gente pensa assim, ó, não vou fazer mal nem bem. Estamos da mesma forma, estamos estacionados. E a gente sabe que regredir, o espírito não regride. Mas ficamos ali estacionados. E o nosso crescimento só se dá quando abracemos a caridade em suas múltiplas manifestações na nossa vida. Então, Paulo deixa como uma mensagem final nesse capítulo o seguinte: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, o verdadeiro cristão, nós temos o dever de o nosso exemplo ser para com o outro o reflexo da caridade. Porque Kardec já deixou muito claro essa mensagem para a gente de que o verdadeiro espírito é reconhecido pelo esforço em domar as más tendências, né? E Paulo está nos dizendo isso, que a caridade ela nos ajuda a nos afastar do mal. Ela nos auxilia para que nos afastemos do próximo. E um recurso muito acessível a todo mundo, absolutamente todo mundo, que é um grande recurso de caridade, é a oração. A oração ela não precisa ser cheia de termos bonitos, ela não precisa ser cheia de referências. Não, a oração é o momento em que nós pensamos, nos sintonizamos e conectamos com Deus. Então, quando nós falamos assim, Senhor, que essas bênçãos vão, né, que elas possam ir aos mais necessitados, possam ir aos espíritos sofredores, possam ir aos espíritos que no passado fizeram mal a nós e que hoje estão tentando, de alguma forma, atrapalhar a nossa caminhada, seja através da obsessão, seja através de pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, oremos por eles. É aquilo, orai por aqueles que vos perseguem e amai os vossos inimigos. Não amar como amamos um amigo, mas é ter para com ele a indulgência da caridade. É ter para com ele a piedade, não de pena, mas sim de compaixão, aquela que o Senhor nos ensinou. No momento da cruz, Jesus diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O exemplo de Jesus, quando sabemos que o exemplo, quando costumamos falar Jesus nos salvou, é muito comum na teologia católica, teologia protestante, a grande parte das vertentes cristãs entendam que Jesus nos salvou no momento da cruz porque carregou os nossos pecados. Mas nós espíritas sabemos que não é assim. Que na verdade ele nos salvou porque ele nos deixou a mensagem, nos deixou o caminho para o crescimento. Ele salvou as nossas almas porque ele nos deu a instrução de como alcançar o reino de Deus. Ele nos salvou no momento em que na cruz ele amou a cada um de nós mais do que nós podemos imaginar. Então esse, meus irmãos, é a caridade, essa é a caridade, esse é o exemplo que Jesus nos deixou. Isso é ser cristão, isso é ser espírita. É estar em cada momento da nossa vida buscando viver o que Jesus nos ensinou através da caridade nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. É o que Kardec nos diz. A humildade, porque sem ela, como nós poderemos, sem a humildade, termos a verdadeira caridade? Porque vamos querer ser vangloriados, vamos querer que os outros vejam o que fazemos. Mas quando temos a humildade, reconhecemos a nossa posição de simples servos do Senhor, de simples espíritos muito pequenos, muito jovens,
neste planeta tão jovem. Somos tão pequenos diante da imensidão do universo. Somos simples e pequenos filhos de Deus, mas filhos de Deus. Ou seja, nós temos uma luz em nós que só se manifesta quando deixamos a caridade fluir de nós como flui o ar que respiramos. É respirar o tempo todo o Evangelho e inspirar a caridade. É isso o que nos pede Jesus. São as virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, não vi se tem... Tá certinho. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos, no nosso dia a dia, viver a caridade, viver o cristianismo, porque o Espiritismo ele veio reviver o cristianismo primitivo, a essência do cristianismo. Então, sejamos verdadeiros cristãos, sejamos como Cristo quer que sejamos. Então, sigamos a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo. E é com muita alegria que essa noite levemos para casa a mensagem e o calor de Jesus Cristo. Muito obrigado, gente. Boa noite.